Eu quero ler para nós, aqui no profeta Isaías, no capítulo 66. Isaías, capítulo 66, eu quero que você leia comigo com o seu coração pacificado. Ao mesmo tempo, perturbado, se você estiver precisando da graça de uma perturbação salvadora. Que haja paz para os angustiados sem razão. E haja angústia para os cauterizados e amortecidos e que precisam da angústia como provocação de salvação. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa, que templo de Salomão, que obra me edificareis vós? Qual é o lugar do meu repouso? Eu não repouso em lugares, eu sou espírito, verdade. Qual o lugar do meu repouso para vocês? Nos aparatos da religião é que não é. Eu não moro nos templos de vocês, nunca morei, nunca morarei. É uma blasfêmia de vocês chamarem aquilo ali de minha casa. Quando eu estou dizendo desde sempre, desde criarem a primeira em meu nome, que eu ia andar com vocês em tabernáculos, em desinstalação, porque o céu dos céus não podem me conter, eu habito com quebrantado e o contrito de coração. Sim, porque a minha mão fez todas essas coisas. Vocês acham que eu estou precisando de uma casa se tudo que eu criei não me cabe? Eu fiz todas as coisas, todas vieram a existir. Mas o homem, para quem olharei, para quem darei o meu olhar de misericórdia e de graça, é um só. Não é o que me constrói templos, é o que se oferece para ser templo, independentemente de como ele esteja, de quem ele seja. Ele quer que eu viva nele, porque ele sabe que eu nele sou a sua salvação. Por isso, o homem para quem eu olho e olharei sempre é o aflito, é o abatido de espírito, e que treme da minha palavra, a ouve e a treme. Esse é aquele para quem eu olho. Agora, o que imola um boi, vai a uma campanha e faz orações, enquanto amaldiçoa pessoas, o povo, esse comete homicídio aos meus olhos. Bruxo do mal. O que sacrifica um cordeiro, carregando esse espírito da raiva, da competição, do ódio, da inveja, da disputa, da luxúria, da lascívia, do capricho. Esse que me oferece alguma coisa, que bota dinheiro no meu gasofilácio, que entra nas minhas campanhas, o que é equivalente nos dias de Isaías a oferecer um cordeiro, um sacrifício. O que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço de um cão com raiva, para mim é a mesma coisa. O que oferece uma oblação, seja o macumbeiro fazendo a macumba dele, seja o crente fazendo os seus sacrifícios e liturgias e campanhas e orações, oblações, tanto faz de que lado seja. O que oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco no meu altar.
Eu não estou interessado nisso. O que queima incenso, pensando que queimar incenso me impressiona, que eu vou ser atraído pelo cheiro, para mim é tão idólatra como aquele que beija um ídolo de pedra. A mente caiu no mesmo reducionismo mecanicista. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, porque eles escolheram uma opção deles, ou da casa deles, ou da família deles, ou da história deles, mas eles não querem nem considerar a minha verdade, porque a escolha deles já está feita. Como eles escolheram os seus próprios caminhos, a sua alma se deleita nas suas abominações. Eles acham que aquilo ali foi criação deles e que eles têm um compromisso de apreciar o que fizeram. Assim, eu lhes escolherei o infortúnio. Eles escolheram o ídolo, eles escolheram os seus próprios caminhos, diz o Senhor. Tudo bem, liberdade, livre-arbítrio. Eu também exercerei o meu livre-arbítrio divino, soberano, e escolherei o infortúnio deles, e farei vir sobre eles o que eles justamente temem. Eles não estão escolhendo o que deviam temer e não temem, se colocando numa rota suicida. Eu trarei o infortúnio para eles, que é o que eles temem, mas o que eles temem pode vir a ser o que venha salvá-los. Porque clamei a eles e ninguém me responde até hoje. Eu clamo, eu chamo, eu desafio, eles não se convertem. Eles não se convertem. Falo todo dia e eles não escutaram e não escutam. Mas fizeram o que era mal perante mim. No coração, fizeram na subjetividade e na objetividade, fizeram em sentimentos, em maquinações, em decisões, em pensamentos, em escolhas, em inversão de prioridades, nas suas idolatrias afetivas e emocionais. Eles escolheram aquilo que eu não tinha prazer. E que eu já disse que não tinha prazer, porque o meu prazer está em que o Evangelho seja vivido para a vida, neste tempo e para a eternidade. Portanto, todos vocês, ouvi a palavra do Senhor, vós, os que temeis ainda, os que não perderam o temor do Senhor, os que não caíram no cinismo total, ouvi, prestem atenção no que eu digo, diz Deus. Vossos irmãos, que vos aborrecem e que para longe vos lançam, vos alienam, por causa do amor que vocês têm pelo meu nome, vocês que estão sendo maltratados porque não se entregaram a esse espírito, estão sendo perseguidos porque me amam no meio de uma geração corrompida como essa, saibam isto, diz o Senhor. Sim, e vocês que estão sendo perseguidos por esses que, sendo conforme eu já disse até aqui, odeiam vocês por causa do amor de vocês pelo meu nome, são os mesmos que dizem: mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Mostre o Senhor a sua glória na vida de vocês, para que a gente veja a vossa alegria. Como um rapazinho, coitado, que escreveu hoje lá no meu mural no Facebook, eu não sei nem a propósito de quê, nem me lembro, uma tolice. Não, me lembro, uma mensagem que postaram minha lá, pregada em 1993. Aí eu preguei a mensagem, 93. Aí muita gente comentou, aí entra esse rapaz lá. Se escuta, aí ele entra assim, mordendo e assoprando. Caio, eu admiro você, de vez em quando estou por aqui. Agora, queria saber o seguinte, Caio, você que prega o Evangelho, quais os sinais de curas e milagres que você tem para apresentar, para corroborar a validade do seu ministério? Rapaz, eu falei, meu Deus, ele quer que eu seja um insensato, que eu não serei.
Ele que chega na eternidade para Deus contar para ele tudo que fez através de mim, onde ele quis e está fazendo hoje, mas de mim ele não tem resposta, esse estulto. Segunda coisa, quase eu respondi o texto de João, falando de João Batista, falei, não, ainda é estultice, ele não merece nem o texto de João falando de João Batista, de tão estulto que ele é. O texto de João falando de João Batista acaba com uma mente de ameba religiosa dessa, que é João dizendo, João Batista, com efeito, nunca fez nenhum milagre, mas tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade. E Jesus diz de João Batista, dos nascidos de mulher, ninguém foi como João, até hoje, e nunca fez nenhum milagre. Qual é o maior milagre de João? Tudo quanto ele dizia sobre Jesus era a mais pura verdade. E o povo até hoje não entendeu. Isso não é para falar de milagre, não. Milagre tem a 3x2, mas eu não conto para ninguém que o Senhor tem a glória. E ninguém confunda as coisas. Ninguém olhe para mim esperando de mim mais do que em mim veio, de mim ouve. Nunca entrarei na promoção dessa hipocrisia carismática em nome de Jesus. Nunca. Nunca entrei, nunca entrarei. Sim, diz o Senhor a esse povo. Prossegue ele dizendo, eu clamei e vocês não vieram, antes escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Então ouçam a palavra do Senhor. Os vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do amor de vocês pelo meu nome, e que dizem, mostre o Senhor a sua glória para que vejamos a vossa alegria, o Senhor diz a esses, vocês serão confundidos. Vocês serão confundidos. Vocês não vão entender nada. É o que vem como palavra do Senhor para vocês, provocadores mal intencionados da verdade. Voz de grande tumulto virá da cidade, do templo, voz do Senhor, que dá paga aos adversários da verdade, aos que trocam a verdade pela sua própria mentira. Esse dia chegará na cidade, no templo ou embaixo da sua cama. Acerca desse dia, que não precisa ser o do juízo final, é o do juízo que vem particularizadamente para cada um de nós. O Senhor diz através do profeta Naum, nesse dia, ainda que você se esconda nas estrelas de lá, eu te derrubarei, diz o Senhor. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Vai ser surpreendido pela subtileza do que Deus vai fazer, já que você adia, ouve a palavra e não a acolhe. Você vai parir o que vai lhe assustar. E até o tempo que você acha que poderia vir a ser o da calamidade, chegará prematuramente para você, como chega para todos os que adotam essa luta contra o Espírito da verdade, que conhecem, acerca da qual não são ignorantes, são apenas obstinados e duros de coração. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem ouviu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma vez só, assim, num estalar de dedos? Pois o meu povo, antes que lhe viessem as dores, já deu à luz aos seus filhos, e deu à luz a filhos prematuros, de uma vez só, na subteza dos choques do juízo. Acaso farei eu abrir a madre e não hão de nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer
Acaso eu que faço nascer fecharei a madre? Diz o teu Deus. O que o Senhor está dizendo é: o que eu começo, eu termino. É isso que Deus está dizendo. Eu abri a madre, vai nascer. O que eu começo, eu termino. O que eu começo, eu termino. Tem muita gente brincando de postergar, de adiar, de reagendar a vontade de Deus, consciente nas suas vidas, ad eterno. Como eu conheço gente que vem adiando. O cara entende, aí ele diz: não, mas não está hora, ainda tem muita gente para eu comer, ainda tem muita gente para eu roubar, eu ainda não dei para todos os rapazes da minha idade que eu tenho vontade de dar. Não é desse nível a basicalidade. Você está surpreso? É nesse nível. O cara ouve o evangelho, ele entende. E olha, você pensa que ele vem com uma discussão de sentido da vida. Não. Ele viu que é verdade, mas ele diz: não, eu time out, não peguei todo mundo ainda. Ele nunca vai pegar todo mundo, porque quem quer que adie qualquer consciência do evangelho por causa disso, vai ficar cínico e vai continuar assim para sempre. Eu às vezes vejo meninos choram o evangelho, mas eu morro de medo de encaretar, porque a referência que tem é a religião, é a igreja. E aí morrem de medo de encaretar, dizendo: eu não quero Jesus porque eu não quero virar crente. Nem eu, olha, vê se eu tenho cara de crente, meu Deus. Graças a Deus eu nunca consegui ser crente, eu só consegui ser cristão a vida inteira. Crente nunca consegui, não dava para ser crente. Dava para crer no evangelho, dava para morrer pelo evangelho, dava para amar todo mundo e se sacrificar pelo evangelho em amor, mas para ser crente não dava. Tinha que suicidar a mente, a alma, a razão, o bom senso, o equilíbrio, o gosto, a estética universal para conseguir entrar naquela loucura ali. Não dava. Mas tem gente que, porque confunde o evangelho com essa bagaceira, com cheiro de incenso, de vela e de moralismos satânicos, diz: eu não quero o evangelho porque eu tenho que esperar eu ficar mais velho, eu tenho que esperar ter achaques na vida, para depois que eu desistir de tudo eu entrar nessa. Isso é o tempo todo. É tão básico que dá até vergonha de dizer que a maioria sofre disso. Como eu já vi, por exemplo, empresários inteligentes que me disseram: olha só, reverendo Caio, isso é na década de 70, de 80, de 90. Olha só, tudo que você prega sobre o evangelho é verdade. Mas eu vou ter que adiar o meu compromisso um tempo, porque eu ainda cometo muitos ilícitos empresariais que ainda não fecharam a minha conta para eu ter independência e poder trabalhar tudo no limpinho sem me preocupar com o dinheiro. Eu vou ter ainda que dar umas, aí eu dizia, umas roubadas. Não. São ajeitos, zonas cinzentas, não sei o que é para poder faturar muito. Então eu digo: legal, mano, tudo bem, você está tendo essa disposição de consciência, agora pode ter certeza que toda vez que a verdade do evangelho chega na gente, eu não estou falando que a Receita Federal é a vontade de Deus. Acho que tem muita lei injusta para todo lado, leis de tarifação, de impostos, leis votadas todo dia. Tem injustiça na Constituição, tanto quanto tem injustiça nas decisões desse Congresso doido todo dia, como o Supremo Tribunal Federal também comete as suas injustiças e loucuras e adia a justiça para outra hora. Esse é o mundo. Agora, quem entendeu o evangelho perdeu a chance de dizer: deixa primeiro que eu sepulte o meu pai.
Deixa primeiro que eu coma as 16 meninas que eu não comi ainda. Deixa primeiro, Senhor, que eu fico com aqueles 2 meninos, depois eu prometo que eu arranjo um filho de um pastor, fico noivo em casa. Deixa primeiro eu me refastelar disso aqui, depois eu prometo que eu santifico tudo no dízimo e serei um cara muito legal. A maioria das pessoas estão nessa, deixa primeiro, que foi o que aconteceu com Jesus, sepultar meu pai, deixa primeiro visitar meu campo, acabei de casar, vou ter que ir para não sei aonde, é sempre deixa primeiro, deixa primeiro, deixa primeiro, deixa primeiro, deixa primeiro. Não vai dar agora. Tem muita gente dizendo, não vai dar agora, Jesus. Muita gente dizendo. A minha pergunta a você hoje, que já ouviu o Evangelho e não se engajou nele, é esta, 2 pontos. Minha pergunta a você hoje, que já ouviu o Evangelho e não se engajou nele, é esta, 2 pontos. Você deliberadamente atrasa porque tem consciência da profundidade dos compromissos e covardemente você fica dizendo um dia depois do outro, não vai dar agora ainda, Jesus, mas me ajuda para que chegue o dia em que dê? Transferindo para Deus criar em você, inclusive, o dia que isso possa acontecer? A responsabilidade é sua. Por isso é que Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem coração para discernir, discerna. Se percebeu, não tem mais desculpa. Se enxergou, não dá mais para dizer que apagou da mente. Por isso é que Pedro nos diz, melhor nos fora nunca termos conhecido o caminho da verdade, do que depois de conhecê-lo ficar dizendo, não dá agora, Jesus. Deixa-me primeiro, porque aquele que tendo posto a mão no arado, que tendo vislumbrado o significado do reino, olha para trás, não é digno do reino de Deus. E aquele que tendo tropeçado no tesouro no campo, e que não sai cheio de alegria, vende tudo que tem, compra aquele campo, não é digno daquilo que recebeu de graça, ou seja, o tesouro sobre o qual ele tropeçou no campo, porque não quis nem fazer o esforço humano de vender o que tinha para comprar o campo e ter o tesouro de graça, o tesouro que valia eternamente mais do que o campo. Mas o sujeito não quer vender o que tem para comprar o campo e toma posse do que não tem preço, do que é eterno, do que é graça pura, e vai adiando, e vai postergando, e vai se infelicitando, até que chega o ponto em que os complexismos da vida, as coisas se calamitaram tanto, houve tanta desconexão, que quando a ficha cai, você vai apenas com a sabedoria agora adquirida passar o resto da vida fazendo gestão. Porque enquanto era dia, você não quis fazer as escolhas da bondade, do amor, da simplicidade de Deus, as escolhas da vida. Então responda, por quais motivos você deliberadamente atrasa o bem do Evangelho na sua vida? Me diga, o que é? Covardia, medo? É porque você tem medo de encaretar? Porque você confunde ainda Evangelho com religião? Me conte, abre o coração, ninguém tem que se identificar, só tem que ser sincero. É só o que eu peço. Enquanto você escreve,